Amigos corretores e corretoras de seguros, estamos no ar com mais um Sim Pode Ouvir Parcerias. E hoje vamos trazer aqui mais um novo benefício, mais uma nova parceria para você, corretor de seguros associado ao Sincor São Paulo. Mas antes de trazer, de mostrar quem são as nossas convidadas de hoje, já deixo aqui o recado e reforço com vocês. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo. Se você estiver ouvindo na sua plataforma de áudio favorita também lá, aproveita para avaliar a nossa programação, que a gente conta muito com a audiência de vocês e, claro, levar sempre a informação e o melhor benefício para você, associado. Se ainda não é associado, fique ligado aqui nas nossas divulgações, nas nossas redes, para vocês saberem de todas as oportunidades que o Sincor oferece para você. Bom, e para começar aqui, vamos falar sobre uma nova parceria que é sobre LGPD, um assunto aí tão extenso, tão detalhado, que precisa ser entendido por todos, não somente por uma empresa específica, por uma seguradora ou só a corretora, todo mundo precisa ter, né, por se tratar de uma lei. E o nosso benefício novo aí se chama ProDPO, com um serviço chamado LGPD em ação exclusivo para as corretoras, para os corretores de seguros, que é uma plataforma, uma consultoria exclusiva desenvolvida para garantir a conformidade com a LGPD de forma eficiente e segura. Então, para falar aqui sobre essa nova parceria, estou com a Marina Bendit, que é fundadora da ProDPO, e a Bárbara Neves, que é head comercial. Meninas, bem-vindas. Por favor, pode deixar aqui um olá para os nossos corretores que estão nos acompanhando. Obrigada, olá. Vai ser um prazer falar um pouco mais sobre a LGPD para vocês. É um assunto que gera muita curiosidade, muita dúvida, e se a gente conseguir esclarecer de uma forma fácil, eu acho que já teremos a missão cumprida hoje. Exatamente. Olá, obrigada, Brisa, obrigada a vocês que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui e vamos falar desse assunto tão importante hoje. Vamos. Antes de entrar diretamente já no benefício, eu quero conhecer um pouco de vocês. Me fala como que surgiu. Eu sei que vocês também têm uma consultoria, a MKR, que está ligado ao ProDPO. E me conta como é que é essa junção, como que surgiu essa consultoria e essa importância aí de levar essa plataforma para a sociedade. Legal, vamos lá. Então, nós temos já a MKR. A MKR é uma empresa que já existe há mais de 30 anos, gestão de riscos, né? Mas desde que a gente tem a LGPD, desde 2018, então a gente estabeleceu uma nova unidade de negócios que a gente chama de MKR Proteção de Dados. Tá? Na MKR Proteção de Dados, a gente presta diversos serviços sempre ligados à conformidade com a LGPD. Então, adequação, suporte ao DPO ou serviço de DPO propriamente dito. E aí, com base, né, no nosso conhecimento, em todo esse trabalho, esse extenso trabalho que a gente tem mergulhado nas operações dos clientes, a gente entende a dor dos clientes. Quando a gente é DPO das empresas, né, nesse papel de gestor de privacidade, a gente sentiu uma dor importante de ter uma ferramenta, uma forma de garantir a conformidade com a lei e de demonstrar essa conformidade com a LGPD. Porque muitas vezes as empresas até fazem certo, né? Os corretores aqui, falando especificamente, às vezes conhecem a lei, aplicam os princípios, têm os processos, mas como que conseguem então demonstrar? Né? Se bater a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também é uma sopinha de letras, né? A gente tem a ANPD, essa autoridade ela pode bater nos corretores, pode bater nas empresas e falar, e aí, cadê os documentos? Né? Como que você me comprova que você está em conformidade? Então, a gente sentiu essa dor de conseguir colocar tudo isso dentro de uma plataforma e aí a gente desenvolveu, então, a ProDPO. A ProDPO ela é uma plataforma, né, que a gente está aqui trazendo dentro do nessa parceria com o Sincor, que é o LGPD em ação. E aí a gente oferece a plataforma e também um serviço de consultoria, porque a gente sabe que não é um assunto fácil, é um assunto técnico, jurídico. Então, a nossa ideia aqui, conversando com o Sincor, foi oferecer, né, todas as ferramentas. A ferramenta
técnica, né, a plataforma, mas também o conhecimento para que os corretores consigam utilizar e abusar da plataforma, né, usar tudo que ela tem para oferecer e demonstrar, então, essa conformidade com a lei. Seja para a NPD, ou para uma seguradora, ou para um cliente que esteja exigindo adequação. Muito bom, Marina. E é legal falar sobre isso porque o corretor de seguros, né, naturalmente ele entende de proteção, né, ele cuida da proteção da família, das pessoas, dos clientes, e os nossos benefícios, eles são justamente para ele ter uma proteção em diversas áreas ali do dia a dia dele profissional, da vida pessoal dele, e a LGPD está aí para isso também, a plataforma da ProDPO está aí para ser também um seguro, como um seguro para o corretor de seguro, certo? Então, vamos lá, eu quero entender como que vai funcionar essa parceria. A parceria já está no ar, lá no site do Sincor São Paulo, na opção de benefícios, parcerias, já tem um banner lá disponível da ProDPO. Quando você clica, vai ser redirecionado para o site criado especificamente da LGPD em Ação, que tem algumas informações lá básicas, o corretor entra lá e entra em contato direto com vocês. E aí o corretor entrou em contato com vocês. E aí eu quero saber como é que funciona. Pode ser para corretor pessoa física, pessoa jurídica, como que é o passo a passo para o corretor que está interessado entrar em contato com vocês para garantir esse serviço da LGPD em Ação. Eu acho que essa é uma excelente primeira pergunta, porque é a primeira dúvida que surge. Mas eu sou pessoa física, eu preciso estar adequada? Sim. Todo mundo. A LGPD é uma lei que está endereçada a pessoas físicas e pessoas jurídicas que tratem, o termo técnico é tratamento, tratem pessoais para fins comerciais. Então, sim, se você é corretor, mesmo que você trabalhe sozinho, de forma autônoma, você precisa estar adequado, sim. E aí, as dúvidas primordiais que surgem, Marina, quais são geralmente as primeiras dúvidas que a gente recebe do pessoal? Porque o pessoal que fica sabendo da LGPD, a toque de caixa, assim, fica desesperado inicialmente, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu preciso correr para me adequar. Como vamos fazer isso? Então, assim, a primeira coisa que a gente diz que para mim é a espinha dorsal da LGPD é o ROPA. Vai se ouvir muito falar disso. E o que significa ROPA? ROPA é uma sigla para uma palavra, um termo em inglês que chama Record of Processing Activities. É, na verdade, um inventário de atividades que contém tratamento de dados pessoais. Todas as empresas, todas as organizações, todos os corretores precisam ter o registro das atividades de tratamento de dados pessoais. Isso é a espinha dorsal, porque a partir daí você sabe de onde vêm os dados pessoais que você trata, onde eles estão armazenados, quem os acessa, com quem eles são compartilhados, como eles são compartilhados, dados de que tipo de titulares tem ali, se tem de idosos, se tem dados sensíveis, que pela lei tem uma categoria especial de dados que são considerados sensíveis. Esse documento a partir dele você faz tudo mais, assim, em relação à LGPD. Então, acho que é o primeiro, né, o primeiro passo. E aí, a gente, né, tá oferecendo para os corretores, dentro da plataforma, já o que é essa sigla, né, esse documento customizado para os corretores. Então, a gente já teve um trabalho de levantar, né, o que os corretores recebem de dados. E aí, quando a gente fala de dados, a gente está falando de dados de clientes, mas também dados, né, que são dos seus próprios colaboradores. Qualquer dado de alguma pessoa que identifica uma pessoa é um dado pessoal. Sim. Então, a gente já tem esse trabalho de trazer para a nossa plataforma essas atividades que são realizadas pelos corretores para que isso seja, então, formalizado, registrado, e aí, junto com os nossos treinamentos, pequenos ajustes, né, considerando as particularidades de porte, de segmento que atende, de produtos, né? Então, essas pequenas customizações vão ser feitas pelas corretoras, obviamente, com o nosso auxílio, mas esse primeiro documento, que é super importante, a gente já vai ajudar e registrar na nossa plataforma. E a partir dele, como a Bárbara falou que é uma espinha dorsal, a gente tem
outras funcionalidades que vão ser utilizadas pelo corretor. Então, por exemplo, uma coisa que é mais conhecida do que o ROPA, mas a política de privacidade ou o aviso de privacidade. Aquele documento que precisa estar no site, dizendo o que a empresa faz com os dados, com quem ela compartilha, por que ela compartilha, quais são os controles de segurança que existem. Então, esse documento, a gente também tem um portal na nossa plataforma, esse documento vai ficar divulgado para o público externo dos corretores, cada corretora vai ter o seu portal, vai conseguir divulgar a sua política adequada e customizada para as atividades que estão no seu próprio ROPA, no seu próprio inventário de dados. Não é fácil, gente, estou falando aqui muitas siglas, eu sei que é complexo, tá? Mas a nossa consultoria, junto com essa plataforma, vem para esclarecer. Então, acho que aqui a gente está trazendo um pouco de complexidade, mas não quero deixar vocês preocupados, porque a ideia é a gente pegar na mão e fazer junto, tá? A plataforma tem várias funcionalidades, como o ROPA, como a política. Eu acho até bem interessante essa questão da política no site, porque, trazendo novamente o caso dos corretores autônomos, os grandes corretores, pessoas que já têm, empresas que têm os seus próprios websites, beleza, a gente coloca lá uma LP, mas os autônomos podem pensar, mas eu não tenho nem website, como é que eu vou disponibilizar uma política de privacidade? A gente disponibiliza através, né, de um link do LP lá na nossa plataforma, você vai ter, a partir do acesso à plataforma, a partir da sua licença, um ambiente para você colocar a sua política de privacidade, ter um canal de comunicação com os titulares facilitado. Isso até eu acho que traz uma maior exposição no quesito divulgação do próprio trabalho para os corretores autônomos. Legal. E aí o corretor, ele acessa o nosso site, entra em contato com vocês, e aí como que funciona o passo a passo para ele fazer parte da plataforma? Ele responde esse questionário, vocês entram em contato, é mandado um questionário para ele? Isso, na verdade, a gente está trabalhando, né, com planos, tá? Então, uma vez que o corretor, né, a lei é para todo mundo, Sim. Né? Vale para todo mundo, que nem precisa pagar lá os impostos de folha de pagamento, precisa estar adequado com a lei. Tá? Mas uma vez que o corretor decide, então, iniciar esse trabalho de adequação, ele entra em contato com a gente vai ter sessões para explicar como que funciona, a gente vai treinar, utilizar a plataforma, mas também explicar sobre a legislação. Legal. Tá? Então, a gente vai dar todo o conhecimento que ele precisa. Com isso, ele vai escolher o plano que ele deseja. Como que funciona? A plataforma ela está incluída para todo mundo, porque todo mundo precisa demonstrar e registrar as suas atividades, ter as suas políticas, ter um processo de gestão de incidentes, precisa ter tudo isso. Então, essa plataforma vale e vai para todo mundo. O que muda, tá? Muda a nossa consultoria personalizada. Então, todo mundo vai ter também uma consultoria coletiva. Então, entrou em contato com a gente já vai explicar, já vai dar todo o conhecimento que precisa. Periodicamente, a gente vai mandar material, a gente vai ter lives, a gente vai ter materiais, cartilhas, a gente vai ter diversas iniciativas. Mas, se a empresa, se o corretor entender que ele precisa de um atendimento mais personalizado, ele vai poder optar por um plano mais premium. Então, onde a gente vai incluir horas de suporte individuais. Então, a gente vai agendar algumas reuniões, a gente vai se debruçar sobre as atividades, a gente pode revisar documentos, a gente pode criar treinamentos customizados, personalizados. Então, tudo isso depende do que o corretor quer. Tá? Então, todo mundo, teoricamente, vai conseguir demonstrar a adequação. Mas quem quiser um atendimento mais personalizado, ou porque talvez a corretora tenha alguns produtos mais sofisticados, mais complexos, tratamentos que não são tão básicos e gostaria desse suporte, a gente também está aqui para isso. Tá? Então, a gente atende conforme a necessidade do corretor. Muito legal. E mais ou menos quanto tempo que leva essa implantação até o corretor entrar em contato
com vocês e já ter tudo ali finalizado para poder já estar adequado à LGPD? Tem um prazo mínimo, médio? Então, é um serviço que a gente está oferecendo, mas que é um serviço que a gente fala a 4 mãos, né? A gente vai dar todas as ferramentas e o corretor, ele vai trocando com a gente e vai conseguindo a adequação. Mas uma vez que o corretor contrata, como a gente já disponibiliza a nossa plataforma, rapidamente, algumas questões de adequação ele já resolve. Então, por exemplo, ele já vai ter uma política de privacidade, ele já vai ter um canal adequado para receber solicitações de titulares, que são as pessoas que têm os seus dados tratados. Então, por exemplo, vai existir um formulário onde o cliente vai entrar em contato e poder solicitar exclusão de dados ou revisão de algum dado que foi cadastrado. Então, esse canal ele já vai estar ativo. Uma vez que contrata a plataforma, são pequenas parametrizações necessárias e esse canal. Então, de imediato, a gente já diz que o corretor já está quase adequado. Uhum. E aí existe esse trabalho de registrar e de aprimorar, na verdade, os fluxos de dados que já estão mapeados na plataforma. E aí, por isso que depende um pouquinho do porte da corretora, né? Quanto tempo ela gostaria em quanto tempo ela vai fazer esse trabalho, tá? Mas olha, eu estimaria que em 2 meses a gente tem aí já uma adequação bem bacana. Muito legal. E eu achei interessante vocês falando sobre essa questão de personalizar de acordo com a necessidade do corretor ou da empresa corretora dele. É uma prática do mercado ou de outras empresas que prestam esse tipo de consultoria relacionada à LGPD, de ter essa consultoria assim tão detalhada, tão específica, de adequar todos os serviços e planos para o corretor, né? No caso, o que a gente está falando? Olha, para o corretor, vou te dizer que não. A gente fez muita pesquisa de mercado para desenvolver essa plataforma para os corretores e uma das coisas que a gente percebeu foi que a elaboração do ROPA, desse documento, por exemplo, é uma elaboração trabalhosa. Os corretores não têm tempo a perder. Então, o que a gente entendeu? A gente precisa entregar algo que já esteja meio caminho andado e eles facilmente possam preencher e terem o documento de adequação deles. Então, isso assim, não vi no mercado ainda, tá? E a customização dos documentos, a gente entrega documentos, vamos dizer, padrão até a página 2, né? Porque daí, da página 2 em diante, cada corretor tem que customizar um pouquinho que seja de acordo com a sua inteligência de negócio, né? De acordo com as suas práticas, mas não vi ainda no mercado e devo dizer, né, puxando aqui a brasa para nossa sardinha, que realmente essa entrega de um produto semi-pronto e que, a partir da contratação, tem uma consultoria que é diretamente com a gente. Então, o desenvolvimento da ProdPO é nosso, não tem SLA, não tem fila de suporte, é tudo com a gente. Então, é tudo muito ágil, é tudo muito rápido. A Marina falou uma coisa muito importante em relação ao porte. Dependendo do porte, em 1 mês, em 3 semanas, se é um corretor pequeno, em algumas semanas a gente consegue registrar, colocar o documento para rodar, o canal de comunicação está ali rodando e ele está adequado. Então, assim, é muito importante que eu volto... A gente está falando sobre os portes e eu volto para o corretor pequeno também para que todos entendam mesmo, assim, a lei ela é aplicável para todos, é o artigo 3º da lei, eu tenho ele na mente porque as pessoas perguntam mesmo, mas eu precisa. Né? Então, precisa e é fácil. A gente consegue fazer isso de uma forma bem facilitada e bem prática mesmo, sem que o corretor precise... Claro, a pessoa vai acabar... Eu sempre faço essa comparação em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né, Marina? Eu acho que a LGPD ela surgiu
E as pessoas, assim como foi com o CDC lá atrás, nos anos 90, as pessoas não tinham noção dos seus direitos em relação aos produtos que consumiam, prazo de validade, as informações nutricionais que tinha que estar nas embalagens, aos direitos que tinham enquanto consumidores. Uma vez que passaram a ter noção desses direitos, começou a chover ação judicial de direito do consumidor, e a mesma coisa vai ser com a LGPD. Os titulares, que somos todos nós, eles não têm noção ainda dos seus direitos. Uma vez que começarem a ter, eles vão começar a questionar. E é importantíssimo que os corretores, eles tenham na ponta da língua a demonstração, a evidência da conformidade. Não, olha só, os seus dados estão sendo tratados com diligência, com responsabilidade nos termos da lei. E isso a gente oferece de forma muito facilitada hoje. E é incrível essa consultoria exclusiva. Não sei, posso me colocar já nesse lugar de ficar feliz de estar apresentando essa parceria, porque realmente ver esse cuidado com o corretor, principalmente por se falar de proteção, ele é a pessoa que mais entende, ele tem que estar protegido, ele tem que passar, como você disse, Bárbara, está na ponta da língua, né? Essas conformidades e como que funciona. E ainda por ter pessoas questionando se realmente precisa ter ou não estar em conformidade com a LGPD, voltando só um pouquinho. Eu acho que a gente pode reforçar para o corretor o que é a LGPD, por que ele realmente precisa, o que isso vai ocorrer na vida dele, no trabalho dele, se ele não tiver adequado. Tá. Bom, a LGPD ela é uma lei, né? Então, todo mundo precisa cumprir. E como uma lei, ela tem penalidades. Né? Caso as empresas não consigam demonstrar que estão em conformidade, existem diversas penalidades, como, por exemplo, uma multa, que vai até 50 milhões de reais por infração. Tá? Independente do porte do corretor. Não, na verdade, a multa, obviamente, ela vai ser, né, a multa ela vai até 2% do faturamento da empresa, mas por infração. Então, limitada a 50 milhões. Limitada a 50 milhões. O teto dela é 50 milhões. A Marina falou uma coisa muito, muito importante, que é a questão das sanções. E lá no começo você falou uma coisa que eu achei muito importante. Muitos corretores, com certeza, já aplicam a LGPD sem saber. Porque a LGPD, além das sanções, ela estabelece princípios, ela estabelece obrigações. E que eu não tenho dúvidas que os corretores e as corretoras já atentem sem saber que estão cumprindo a LGPD, né? Então, assim, a gente precisa comprovar qual é a possibilidade de sanção. É a autoridade nacional investigar a sua empresa e identificar que, por exemplo, você não tem um canal adequado para responder os seus titulares, você não está respondendo esses titulares, você até tem um canal, mas você não faz a gestão das solicitações, você não responde, você não está dando transparência, que é um dos princípios. Enfim, tem algumas diretrizes que a LGPD determina e que se o controlador, o agente de tratamento, no caso, que são os corretores e as corretoras, não cumprem, eles podem ser penalizados, tá? Eu acho que a questão da multa pecuniária, ela pode acontecer, mas eu costumo dizer que a pior das multas é a da credibilidade. Então, quando a gente fala que é importante o corretor ter na ponta da língua ali as informações, isso transmite credibilidade. E uma vez que ele é investigado e que o nome dele aparece dentre os investigados, e pior, dentre os sancionados, a credibilidade dele perante os titulares vai lá embaixo. E aí você reconquistar uma credibilidade é muito mais difícil do que você ir lá e pagar um valor de uma multa, né? Uhum. Então, eu acho que dentre as sanções... E sem falar que, dentre as outras sanções, tem bloqueio do banco de dados, eliminação do banco de dados, e se ocorrer algum incidente de segurança. Então, você é dono de uma corretora, teve um vazamento de dados, você não tem as iniciativas de LGPD, você não tem uma gestão de privacidade, pode ser que você perca o seu banco de dados inteiro. E aí, começa do zero? Hoje, o dado pessoal, a gente fala, né, é um dos ativos mais valiosos de uma empresa. E os corretores sabem muito bem disso. O banco de clientes, de dados pessoais dos clientes, eu acho que, né, dos ativos mais valiosos que eles têm. Então, a NPD e a LGPD, elas vieram para regulamentar, né? A gente fala, não é para impedir o trabalho, é para regulamentar para que ele seja feito com segurança. Não sei se eu respondi a pergunta.
no fim. Não, e eu queria pegar um gancho que eu acho que é super importante dizer, que é, obviamente, a multa, né, essa adequação, ela é muito importante por causa dessas penalidades. Mas o que de fato a gente tem visto no mercado é uma empresa exigir a adequação de outra. Então, por exemplo, eu sou uma empresa e eu quero cotar seguro, saúde dos meus funcionários com uma determinada corretora. Eu vou exigir da minha corretora a adequação à LGPD para que eu consiga, então, passar a minha base de funcionários para ela, que vai, então, ajudar aí nesses trâmites para celebrar os seguros, tá? Então, uma empresa está exigindo da outra essa conformidade e aí conseguir demonstrar vira um importante diferencial competitivo. Porque uma corretora que tem essa capacidade de que não tem essa capacidade de demonstrar, pode perder um negócio super importante, pode perder um contrato super importante, né? Além de que, existe um outro aspecto que são as responsabilidades, né, até contratuais que uma empresa está impondo em relação à outra. Então, caso você descumpra a LGPD, caso você tenha os dados dos meus funcionários, se você tiver um vazamento de dados, a sua multa, às vezes, é maior do que a da própria NPD. Então, às vezes, os corretores, eles nem sabem que eles estão assinando contratos com multas de descumprimento mais rígidas que a da própria autoridade. Então, voltando, né? Então, além da multa, a gente tem essa questão de que uma empresa está exigindo da outra, o que torna a adequação LGPD um diferencial competitivo super importante, né? E uma segurança em relação a esses contratos que eles estão assinando, seja com clientes ou com as próprias seguradoras, né? Que também querem empurrar dividir a responsabilidade com os corretores. É muito legal também isso que vocês trouxeram. E eu também queria aproveitar e voltar um pouquinho sobre o exemplo que vocês deram do Código do Consumidor. A LGPD está aí desde 2018, certo? E ainda, né, basicamente 6 anos, 5 anos... A LGPD, na verdade, é 2018, depois ela passou a valer 2000. Não, porque tem um período de vacatio legis, né? 2018 ela foi promulgada, daí tem 2 anos, que chama um termo técnico jurídico, vacatio legis, que é seria o tempo que todo mundo teria para se adequar. E ainda tem gente com dúvida, sem entender o procedimento e a importância dele, né? Isso, e vai continuar tendo, porque eu estava ontem ainda num consultório e preenchendo uma ficha cadastral, e uma das perguntas era se eu tinha pet em casa, meus hobbies. Eu só fui riscando, eu falei, não vou responder isso. Qual que é a relevância de eu fornecer esse dado para essa clínica odontológica que eu estou me consultando? Então, eu trabalho com isso. As pessoas... Hoje, eu vejo muito um desconforto sem saber por quê, né? E conforme as pessoas vão conhecendo a lei, elas entendem o porquê do desconforto e entendem que não, eu não preciso dar esse dado, por que você quer esse dado, né? E começam a questionar. E isso foi com o CDC e vai ser com a LGPD, eu tenho certeza, porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente está aqui, ó, nossos dados pessoais. Sim, com certeza. Então, por aí, a gente vai dando os dados e a gente vai perdendo o controle sobre eles, e se não tivesse vindo uma legislação para regulamentar e para frear um pouco isso, imagina, né? É a nossa vida privada, né, que vai indo de uma empresa para outra sem transparência. A gente perde o controle do que é nosso, as nossas informações estão por aí, a gente fala, o nosso celular nos ouve hoje em dia, né? Então, a gente precisa, eu acho, dessa conscientização, e cada vez mais isso tá, eu digo, na boca do povo, porque é mesmo, assim, né? As pessoas estão cada vez mais falando e se preocupando em relação a isso, né? É cíclico. Uma época a gente estava aqui, ó, dando um monte de dado indiscriminadamente. Eu acho que agora a gente está na fase de se questionar mesmo, tá? Já dei tanto dado, será que precisa? Até porque com tantos golpes, né, que tá acontecendo, fraudes, né? Isso é porque os nossos dados estão por aí, né? Enquanto, às vezes, a gente nem percebe, a gente dá um dado, um dado de pet, né? E aí depois alguém acessa esse dado e liga e te fala assim, olha... Eu acho que você tem um pet, e aí já te... Promoção de ração, você recebe do nada, né? Ou me dá os seus dados, ou eu vou te mandar uma fatura, né, pra você... Então, assim, o tempo inteiro a gente tem essas fraudes acontecendo. Por quê? Porque os nossos dados estão, de fato, por aí. E é uma situação inofensiva, que você
para quem realmente, para quem não tem a noção, para quem não pensa nisso, a pergunta se você tem um pet, naturalmente você vai responder sim ou não. Você não vai se questionar do porquê que estão me perguntando isso. E olha o que pode causar, né, essa informação e com esse vazamento de dados de uma coisa que você acha que pode ser simples, mas não é, né? E até assim, até dando um exemplo, de repente, pergunta, qual é o nome do seu pet? De repente, o nome do seu pet se dá lá para uma empresa que nem vai utilizar. Mas se alguém acessar o nome do seu pet, às vezes é a palavra-chave ou é uma senha que você usa num site, por exemplo. Ou sabe quando tem aquelas perguntas para você se lembrar quando você esqueceu a senha? Uma delas pode ser, qual é o nome do seu pet? Então, alguém que acessou essa informação pode utilizar para entrar num outro site. Então, e aplicar um golpe. Tá? Gente, se a gente começa a falar, dá vontade de jogar o celular fora e morar no mato, tá? Sim. Mas a gente tá aqui na vida prática e a gente gosta dessa vida da cidade, do celular, de distribuir dado por aí. O negócio é fazer isso com segurança, né? E eu acho que o que a gente quer mesmo passar para os corretores e corretoras é a importância deles demonstrarem diligência para que eles tenham credibilidade perante os titulares, sabe? Eu acho que isso é o mais... eu acho que a mensagem fundamental de hoje é, além de vocês precisarem, porque a lei exige, então assim como a gente precisa hoje de uma carteira de habilitação para dirigir, todo mundo sabe que é óbvio, você, como empresa, como corretor, como um agente de tratamento, precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Mais dia, menos dia, você vai ser cobrado, né? Então, hoje a gente está aqui nessa parceria oferecendo um benefício exclusivamente aos associados da Syncor, para que eles o façam em condições muito facilitadas e com suporte de educacional mesmo, além da parte técnica e operacional, um suporte educacional mesmo, para falar, pegar na mão, né? Nosso objetivo é pegar na mão e mostrar o caminho das pedras, assim. O que é muito legal, porque é um beabá, né? Você tem que... É uma cultura, né? Para todo mundo se adequar. E falando um pouco mais, assim, sobre o benefício de um modo geral, o corretor, ele contrata, tem um plano de vigência de 1 ano, de 6 meses, como que funciona? Tem uma renovação? Isso. O nosso plano, ele tem duração de 12 meses, tá? É a licença mais o serviço de consultoria, tá? Durante esses 12 meses. E aí, a cada 12 meses, a gente renova o ciclo. A ideia é que o corretor, até aqueles corretores que começarem, de repente, com um plano mais premium, com mais consultoria, no segundo ano ele consiga talvez diminuir para um plano com menos consultoria e depois ele chegue lá no plano básico, onde ele já pilota com conhecimento total e só a nossa consultoria coletiva que é sempre importante, porque é uma lei, né? A gente tem uma autoridade que está o tempo inteiro trazendo novas diretrizes, então a gente vai estar o tempo inteiro informando isso para os corretores, né? Avisando e dando todas as orientações que são necessárias, né? Estamos falando de lei. Sim. Né? E os planos são a partir de qual valor? Tem um pacote, tem um plano, tem pacotes especiais assim para os corretores? Alguma promoção para quem contratar ouvindo esse episódio? Os nossos planos, eles já têm foi um produto pensado realmente junto com o Syncor, né? Legal, legal. Inicialmente, a gente não tem esse produto de consultoria para corretores, né? Com o LGPD em ação, ele só existe para o Syncor. Tá? Maravilha. É um produto 100% Syncor, customizado, personalizado, que a gente desenvolveu junto com vocês, né? A gente entendeu qual que é a necessidade dos corretores e desenvolveu. Então, é um produto que, assim, já tem um preço super competitivo. A gente começa com planos de R$300 por mês. Tá? Então, assim, é um valor que é quase que para a gente começar todo mundo em conformidade e aí conseguimos aí, e também aumentar a cultura, né? A maturidade do setor. Então, a ideia é fazermos isso juntos, todos os corretores juntos, para a gente ter aí um ambiente melhor, né? Olha, você falou pelos ouvintes do podcast... Eu não vou colocar nenhuma promoção aqui de repente, mas
Se fecharem até final de março, de repente, dependendo do porte, a gente faz condições especiais, eu acho, né? Nesse começo, a gente quer mesmo que a Marina falou Olha uma coisa... diretora comercial aqui, ó. Me metendo. Mas é o que a Marina falou uma coisa muito importante. A gente quer que seja um setor diferenciado mesmo, utilizado como referência. Isso é muito importante pra gente. A gente tem muitos clientes na nossa consultoria que nos dão um retorno de que, olha, o nosso programa de privacidade está sendo utilizado como referência diante dos nossos clientes. Isso é muito legal. Então, se o Syncor for referência em programas de privacidade, de demonstrar para as outras categorias profissionais, né, que, olha, como é importante, como já tem gente que tá lá na frente. Pra gente, assim, ó, o jogo tá ganho. Vai ser incrível. Então, vamos ficar de olho aí, incentivar os corretores, né, associados a entrar em contato com ProdPO e conhecer mais aí sobre o LGPD em ação. E mais uma pergunta antes da gente finalizar. Nossa, é tantas coisas, se a gente ficasse aqui mais umas 3 horas, acho que tem pergunta para falar o dia inteiro, né? Tem. Bom, na verdade, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, mas algumas considerações que vocês queiram trazer para os corretores, além de desejar, né, de torcer para que eles realmente vão se adequando aí, entendendo toda a importância da consultoria e de ter a LGPD? Algum recado que vocês queiram deixar para os nossos corretores? Acho que o recado é tamo junto, né? Eu acho que é um assunto complexo, né? A gente está falando de lei, não tá no dia a dia, não é próximo, né, dos corretores, mas a gente está aqui junto com vocês. Tá? Acho que foi um produto que a gente pensou junto com o Syncor com muito carinho. E a gente quer muito que vocês contratem e estejam confortáveis. Acho que essa é uma mensagem importante, que vocês vão poder contar com a gente. A gente vai segurar na mão de vocês para garantir a conformidade total com essa lei. Exato, é isso. Eu volto para a palavra credibilidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode passar hoje em relação aos corretores, às corretoras, vocês estarem adequados à lei, investirem nisso é de fato um investimento, não é um gasto, é um investimento na segurança de vocês enquanto corretores, enquanto empresas corretoras de seguro, de que vocês estão tratando os dados pessoais dos seus clientes e dos seus colaboradores, né, no caso das empresas maiores, em conformidade com a lei. Eu acho que... E vocês vão poder dormir tranquilos à noite, né? Eu acho que isso é o mais importante. Paz de espírito, que vai ter ali uma ferramenta, um sistema que vai estar fazendo a gestão do programa de privacidade de vocês de uma forma muito simples, muito facilitada, comprovadamente... vocês vão estar comprovadamente em compliance com a LGPD. E quem não quer ficar em paz hoje em dia, Exatamente. né, gente? Em qualquer quesito, em qualquer área. Mas, na verdade, eu lembrei de uma situação que eu acho importante a gente comentar. O corretor, ele contrata, o nosso corretor associado contrata a LGPD em ação. Ele pode oferecer para os clientes dele? Isso está aberto se ele quiser expandir ou falar da ferramenta para os clientes? Como que funcionaria isso? Olha, sim... Tá? O LGPD em ação Syncor, ele é populado para corretores, tá? A gente tem a ProdPO, é uma plataforma de privacidade, né? Tá à disposição aí do mercado como um todo. Vai ser um prazer atender os clientes dos corretores, mas aí não é o LGPD em ação, é pela ProdPO, posso colocar o site. Não é a mesma condição, claro, porque não é a mesma exclusivo condição. Para o corretor. Isso, esse aqui é realmente um programa de plataforma e consultoria coletiva ou personalizada, né, feito para associados do Syncor. Legal, é importante frisar. Mas prodpo.co é a plataforma, é um site para quem quiser depois indicar para os seus clientes. Sim. Vamos deixar aqui também na descrição do nosso vídeo o site direto para os corretores acessarem e entrarem em contato com vocês. Mais dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários também, que ao longo do programa, enquanto estiver no ar, vocês vão estar disponíveis, né, para atender os nossos corretores, e a gente leva as dúvidas para quem mais precisar, né? E eu quero só agradecer mais uma vez a presença de vocês. É um prazer contar com mais essa parceria aí para os nossos associados. Para quem não é associado, olha só quanta vantagem
você está perdendo. São produtos, os nossos parceiros são produtos, criam produtos, criam ferramentas exclusivas para os corretores, exclusivas para os nossos corretores associados. Então, quem não é associado só está perdendo aí proteção, cuidado, oportunidades, lazer, enfim, uma infinidade de coisas legais para vocês. Então, meninas, muito obrigada pela participação, pelo tempo e por trazer aí mais uma oportunidade para os nossos associados. Nós que agradecemos. Nós agradecemos muito a oportunidade, viu, de falar aqui, expor um pouco o nosso produto para vocês e estamos à disposição. E é isso, estejam protegidos e obrigado aí pela audiência de mais um Se Pode Ouvir Parcerias. Lembrando, curtem nosso vídeo, comentem, sigam a gente nas redes sociais e se inscrevam-se no nosso canal da TV Sincor lá no YouTube e na sua plataforma de áudio favorito. E até a próxima!